Apresentamos o estudo Reflexão em Foco, terceira temporada, o Perispírito, apresentado por Cláudio Conte. Vamos aprender juntos? Olá, caros amigos do GRESG. É sempre uma grande satisfação compartilhar estes momentos de estudo com vocês. E estamos na terceira temporada do programa Reflexão em Foco. Eu sou Cláudio Conte e estamos trazendo, nesta temporada, o tema Perispírito. No mês passado, nós falamos sobre o mundo espiritual. E esse mês, nós falaremos sobre a natureza da matéria. Porque para entendermos o perispírito em maior profundidade, nós precisamos entender, né, o espírito em si, aonde nós nos encontramos enquanto espíritos. E o segundo ponto, também de extrema importância, é sobre a matéria. E no mês passado, nós já começamos a tratar um pouco sobre essa questão da matéria. E hoje nós daremos continuidade. Então, apenas apresentando de forma oficial, por assim dizer, nós estamos no programa Reflexão em Foco. Esse é o segundo estudo desta temporada, o Perispírito, falando sobre a natureza da matéria. No mês passado, como nós já falamos, nós apresentamos esse slide em que nós falamos sobre o fluido cósmico se manifestando como massa, tempo, espaço, forças e energia, porque uma coisa é a colocação na visão da ciência, né, que matéria é matéria. Mas essa, para nós, é claro, é uma abordagem espírita e precisamos incluir nessa nossa abordagem o fluido cósmico. Então, nós temos que a matéria, ou por matéria, nós precisamos entender como sendo a percepção da manifestação do fluido nessas várias desses vários tipos, né? Massa, tempo, espaço, forças, etc. E é essa percepção que nós vamos chamar de matéria. Então, a matéria, para nós espíritas, nesse nosso estudo, nós precisamos considerar tudo que esteja envolvido com esse mundo em que nós vivemos. E por isso, nós trouxemos um texto, ou umas colocações, que foi retirado do livro O Universo em um Único Átomo, do Dalai Lama, que é poderíamos dizer, o representante máximo do budismo tibetano. E ele traz a seguinte questão: o que está errado com a crença na existência independente? E ele diz: pode-se perguntar, além de deturpar a realidade, então nós já vemos que essa crença na existência independente, em que as coisas existem independentemente de qualquer outra coisa, já deturpa a realidade. Então isso já é um grande problema. E aí eles querem saber, além de deturpar a realidade, o que mais há de errado em se acreditar na existência intrínseca e independente das coisas? E a resposta é, para Nagarjuna, Nagarjuna foi um filósofo budista que é de extrema importância para o budismo, em que ele esteve entre nós, na Índia, por volta do ano de 150. E como nós dissemos, né, é um filósofo considerado um dos mais importantes, é claro, depois do Buda histórico. E aí ele diz o seguinte: para Nagarjuna, essa crença tem sérias consequências negativas. E aí nós vemos a gravidade dessa crença da existência independente. E continua: Nagarjuna argumenta que é a crença na existência intrínseca que sustenta a base de uma disfunção autoperpetuante em nosso envolvimento com o mundo e com os outros seres sencientes. Olha a gravidade dessa visão, certo? Em se acreditar que as coisas existem independentemente.
Então, ele coloca como uma disfunção autoperpetuante, então ela mesmo se alimenta, essa crença já se alimenta, dificultando ainda mais a questão e prejudica o nosso envolvimento, né? Já fica comprometido o nosso envolvimento com o mundo, mas mais do que isso, com outros seres sencientes. Então, essa crença ela é extremamente negativa para para o nosso processo evolutivo, certo? Enquanto espíritos, porque nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para, nesse relacionamento com o mundo e com outros seres sencientes, podemos colocar como seres sencientes os seres vivos, né? Só para generalizar. E isso, então, é claro, acarreta dificuldades para essa evolução. E nós percebemos que é o ano 150. Então, desde longa data, esses pensadores, eles dedicam tempo para o entendimento das questões de mais alto nível relacionadas com o nosso universo. Muitas vezes nós acreditamos muito aos cientistas hoje, é claro, com merecimento, mas também nós precisamos valorizar esses filósofos, esses pensadores, em uma época que a informação era muito limitada, eles já se detinham a esse tipo de preocupação e que nos auxilia hoje o entendimento, certo? Ainda nesse mesmo livro, nós temos o seguinte: o Dalai Lama pergunta, da perspectiva da ciência moderna, e ele está fazendo essa pergunta para David Bohm, contemporâneo nosso, né, desencarnou em 1992, e é considerado um dos físicos teóricos mais importantes do século XX. Só para vermos a ideia dessas pessoas, os conceitos que essas pessoas traziam. Então nós vimos um filósofo do ano de 150 e agora nós temos um físico, certo? Um físico importante que podemos dizer contemporâneos nossos. Então, da perspectiva da ciência moderna, o que há de errado com a crença na existência independente das coisas? E o físico responde: se examinarmos as várias ideologias que tendem a dividir a humanidade, como o racismo, o nacionalismo extremo e a luta de classes marxistas, um dos principais fatores de sua origem é a tendência de perceber as coisas como inerentemente divididas e desconectadas. Olha o nível da problemática que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer, né? Como leigos, muitas vezes não conseguimos reconhecer ali, que questões como racismo, nacionalismo extremo, está nessa crença de existência independente das coisas, desconectadas. Então aí começa a segregação, na verdade. Quando nós começamos a pensar que as coisas são desconectadas e que um existe independente do outro, aí começa a segregação, certo? Nós temos muito disso também, nós espíritas, quando nós nos referimos a eles, os espíritos desencarnados, e nós, espíritos encarnados. Era como se fossem duas componentes distintas, mas não são, certo? Porque todos nós somos espíritos, então nós somos espíritos. Se um está com uma roupagem, outro com outra, não dissocia a natureza espiritual de ambos. Então, nós somos espíritos, né? Mas nós vemos a problemática. E essa visão de independência das coisas está muito agregada a nós. E fazemos muitas coisas sem pensarmos, acreditando que o que nós fazemos não interfere em outras áreas, por exemplo. E aí, continuando. A partir deste equívoco, surge a crença de que
cada uma dessas divisões é essencialmente independente e autoexistente, certo? Ao invés de vermos como tudo dependendo de tudo. O mundo, a matéria em si depende dos espíritos, os espíritos dependem de Deus, e por aí é um processo, né? Trazendo aqui para nós enquanto espíritas que somos. Então, essa visão de independência das coisas é muito grave, certo? E acarreta muitas dificuldades. Então, nós podemos ver que uma das necessidades que nós, enquanto espíritas, divulgadores espíritas, temos é de promover essa integração. Porque essa integração, na verdade, ela foi apresentada por Jesus. Quando ele disse amar a Deus sobre todas as coisas, eis o primeiro mandamento, e o segundo, que é equivalente ao primeiro, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então nós vemos que nós precisamos amar o próximo como nós nos amamos, então uma coisa está relacionada com a outra. E quando ele diz o segundo mandamento, que é equivalente ao primeiro, ele está dizendo que também esse segundo mandamento está associado ao primeiro. Então nós não conseguimos dissociar Deus dos espíritos e de nós mesmos, ou do próximo, né, que seriam os outros espíritos, e de nós mesmos, mostrando uma dependência completa como se fosse um sistema. E em um sistema não funciona bem caso um dos seus componentes esteja faltando ou funcionando de forma precária. Então essa visão de sistema, ela deve nortear o nosso pensamento, deve nortear a nossa visão de mundo, por assim dizer. E é por isso que quando nós vamos para espírito, perispírito, corpo físico, nós devemos considerar como um sistema. São componentes de um sistema, em que uma coisa não está dissociada da outra. Nós muitas vezes temos muito que o corpo é independente do perispírito, e aí surgem perguntas como se o corpo está doente, desencarna com o corpo doente, o perispírito, aí chega, né? Quando na verdade esses questionamentos, eles passam a ser naturalmente respondidos quando nós consideramos isso como um sistema, certo? E aí esse sistema, ele funciona em conjunto. Não pode ser dissociado uma coisa da outra. Com isso, eu não estou querendo dizer que se o corpo está doente, na desencarnação, o perispírito também estará. Porque sendo componentes de um sistema, cada um tem propriedades particulares. E aí nós precisamos entender no final como funciona esse sistema e o seu comandante, porque quem comanda o sistema em si é o espírito. Para nós colocarmos de uma forma mais correta, nós trazemos ali os 3 componentes de um sistema, porque na codificação apresenta espírito, perispírito e corpo físico, mas nós temos o perispírito composto das suas conhecidas várias camadas. Eu não gosto muito desse termo não, mas por enquanto vamos utilizar essa terminologia. São essas várias camadas. Então nós temos um número muito grande de camadas de perispírito. Então se fôssemos enumerar os componentes desse sistema, nós vemos que é muito maior do que apenas 3, porque seriam o espírito, as várias camadas do perispírito, que ninguém sabe quantas são, depois o corpo físico. Então, uma multiplicidade de componentes. E aí nós temos que um sistema começa a se tornar mais complexo. Não estamos falando apenas de 3 componentes, mas um número muito grande.
Então, nós nos consideramos como partes dissociadas. Isso é comum. A nossa visão, embora nós falamos que somos espíritos, somos espíritos, somos espíritos, nós ainda nos vemos muito como corpo. E aí, quando nós vemos apenas como corpo, nós privilegiamos essa componente, que para nós seria a componente, a última componente aí desse sistema, né? Para nós nesse estudo seria a última componente do sistema. Então nós vemos que nós privilegiamos uma componente, quando na verdade nós temos numerosos componentes que todos eles precisamos cuidar. Então nós nos consideramos como partes dissociadas, mas devemos nos considerar como um sistema de relações. Então, no final, como funciona esse sistema, né? Como enxergar esse sistema? É um sistema constituído por numerosas partes que se relacionam entre si. Só para formarmos uma ideia a esse respeito, ampliar para ficar mais fácil a visualização. Só para nós termos uma ideia do que queremos falar com sistema, nós apresentamos aqui o sistema hidráulico de uma casa. Ali é uma casa simples, né? Nós temos só a caixa d'água e nós temos uma pia, a pia da cozinha, o lavatório, né? A cuba, a bacia do banheiro, a descarga num tanque. E aí, isso tudo é um sistema. Se por acaso houver uma falha na componente da pia da cozinha, por exemplo, nós podemos isolar esse componente para reparo e o restante continua funcionando. Tá bem? Se o problema está no lavatório do banheiro, a mesma coisa. Nós isolamos esse cômodo para reparo, mas o restante continua funcionando. Agora, o que acontece quando o problema surge, por exemplo, na caixa d'água? Ou logo na tubulação, na saída, na tubulação, logo na saída da caixa d'água. Aí nós temos um problema na componente principal, na componente que no final, né, distribui para o restante dos componentes. Aí todo o sistema precisa ser fechado, certo? Então nada mais funciona até que o problema, o dano seja reparado. Então é assim que funciona um sistema. Dependendo de onde, em qual componente surge a problemática, nós podemos isolar, o restante continua funcionando. Agora, em outros pontos, o sistema como um todo pode entrar em colapso. Então nós vemos que se um problema surge, por exemplo, uma ruptura no cano, na tubulação, logo na saída da caixa d'água, todo o sistema entra em colapso. Porque o dano aconteceu na componente principal desse sistema. Espero que tenha ficado claro essa nossa analogia. Então, continuando. Espírito, perispírito, corpo deve ser entendido como sistema, tal como o nosso sistema hidráulico, certo? É claro que cada um guardando as devidas proporções e as devidas importâncias e também a forma como reparar esses danos. Porque cada sistema, dependendo da sua natureza, ele necessita ser reparado de uma forma ou de outra. Assim, a teoria do Big Bang, ela não descreve a expansão da matéria no espaço ao longo do tempo, que é o conceito trivial que nós temos com relação a explosões. Mas é a expansão do próprio espaço e o surgimento do tempo. Então, essa grande explosão que deu origem ou surgimento do nosso universo conhecido, ali é quando o momento em que o espaço começa a se expandir.
E temos então o surgimento do tempo. O que havia antes do Big Bang, certo? Já que não tinha espaço e não tinha tempo. Ninguém sabe. A ciência não se ocupa, ou pelo menos até o momento, ainda não entrou nesta questão do que existia antes. Mas para nós espíritas, quando nós concebemos que espaço e tempo são manifestações do fluido, aí nós podemos considerar que antes do nosso universo, né, surgir, o que existiam era outros universos, outras condições de existência, certo? E aí, quando surgiu o momento ou a necessidade desse nosso universo conhecido, que é uma particularidade do universo de Deus, que é o universo maior, então o fluido cósmico começou a se manifestar da forma como nós percebemos e que chamamos de matéria, certo? Muitas vezes é um conceito um pouco diferente do que estamos acostumados, porque nós pensamos muito nessa visão espaço-temporal e temos dificuldades de conceber uma existência que não esteja ligado nem a espaço nem a tempo, certo? Mas essa é a teoria do Big Bang. E aí, nesse evento do Big Bang, começou a ocorrer coisas, né, interessantes. Uma delas foi o surgimento do campo de Higgs, que ficou bem conhecido há uns 10 anos atrás, quando o LHC, o acelerador de partículas, conseguiu detectar partículas que se comportavam como previsto pela teoria de Higgs, Peter Higgs. E temos o seguinte, então. Logo após o Big Bang, o campo de Higgs era zero. Então não tinha campo de Higgs. Mas quando o universo esfriou, porque nessa grande explosão, a temperatura daquele momento era altíssima e ela foi esfriando. Então, quando caiu, essa temperatura ficou abaixo de um valor crítico, aí esse campo de Higgs começou a surgir naturalmente. E aí o que temos é o seguinte, de modo que qualquer partícula interagindo com esse campo de Higgs adquiriu massa. E o que é interessante para nós, e voltamos lá ao nosso slide em que apresentamos fluido cósmico se manifestando como massa. Porque a massa é decorrente da interação de partículas sem massa com um campo também sem massa. Então, a massa é resultante de um processo de interação. Ela não tem como é que eu vou dizer assim, falando em termos leigos, uma existência intrínseca. Ela é baseada no sistema de relações, certo? Então, quanto mais uma partícula interage com esse campo, mais pesada essa partícula é. Partículas como fóton, por exemplo, não interagem com eles. Fótons, nós podemos interpretar, são as partículas, só colocando de uma forma mais correta, depois nós colocamos de uma forma mais simples. Os fótons são as partículas relacionadas com os campos eletromagnéticos. Ponto. Agora, por fótons, nesse contexto, nós podemos, por exemplo, dizer que são ondas eletromagnéticas. Partículas como o fóton, que não interagem com ele, são deixadas sem massa alguma. Os fótons são as partículas relacionadas com os campos eletromagnéticos. Então, essas partículas elas não interagem com o campo de Higgs e, por isso, não tem massa. Como todos os campos fundamentais, o campo de Higgs tem uma partícula associada. No caso do campo eletromagnético, nós temos os fótons. No caso do campo de Higgs,
nós temos a partícula associada, que é o famoso conhecido bóson de Higgs, que na época, esses 10 anos atrás, como nós falamos, foi muito falado na mídia, se referindo aos bósons de Higgs. E os bósons de Higgs também são partículas sem massa. O bóson de Higgs é a manifestação visível do campo de Higgs, mais ou menos como uma onda na superfície do mar. Então, quando nós vemos a água se movendo na superfície do mar, aquilo é a manifestação visível da onda de energia, se propagando no meio, cujo meio é o mar. Então, o que nós temos... Então, resumindo isso, o que nós temos são partículas sem massa que, interagindo com outras partículas sem massa, adquirem massa. Isso significa que a massa é a manifestação, certo, de um processo de interação. Quanto maior a interação, maior a massa da partícula. Então, resumindo, o que nós vemos, quando nós vemos não é necessariamente com os olhos, né? Quando nós vemos é quando é perceptível através da instrumentação adequada. O que vemos sem a interação? Nada. O que vemos com a interação? São as partículas, certo? Então, nós vemos que está relacionado com interação. Agora, indo um pouco mais além, para nós concebermos, por exemplo, por que o nosso corpo físico tem massa, porque quando nós vemos essas partículas, elas, quando interagem com o campo de Higgs, como nós falamos, dá massa, surge a massa. Então, essas partículas em nosso corpo interagindo com esse campo de Higgs, adquirem massa. E aí elas têm massa. Agora, só que a massa que nós percebemos no nosso corpo, ela é mais, como é que eu vou dizer, também é decorrente de outras interações. E aí nós vamos tentar colocar aqui para vocês. O que nós temos, por exemplo, quando nós temos um próton, vamos imaginar que aquela bolinha, aquela bola maior, né? São esferas, vamos interpretar isso como esferas e não círculos. Essa maior, que é cor de abóbora, vamos considerar que ela seja um próton, certo? Os átomos são constituídos de prótons, nêutrons e elétrons. O elétron é uma partícula fundamental. A sua massa é decorrente da interação com os bósons de Higgs ou campo de Higgs. Agora, os prótons e os nêutrons, eles não são partículas elementares. Eles são decorrentes da união de outras partículas. E aí nós temos aquelas três bolinhas menores que são chamados de quarks. Dependendo, se for um próton, é um conjunto de quarks. Se for um nêutron, é um outro conjunto de quarks, certo? Mas todos os átomos que compõem o nosso corpo físico são formados de prótons, nêutrons e elétrons. Ponto. E aí o que nós temos para manter essa estrutura desses três quarks formando um próton ou um nêutron, nós temos ali uma grande quantidade de energia, tá? E essa energia é que dá surgimento à massa, que é aquela famosa equação de Einstein. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, nós temos que uma grande quantidade de energia contida num espaço qualquer dá surgimento à massa. Então, a massa do nosso corpo, ela está relacionada com interação entre partículas sem massa e também da interação de partículas que, para se manterem unidas, tem a formação, por assim dizer, né, ou são mantidas unidas por uma grande quantidade de energia.
Então, o que dá massa para o nosso corpo é energia. Tá bem? Eu espero, né, que nós esteja ficando claro que nós queremos passar aqui que a massa em si, ela também não tem uma existência, por assim dizer, intrínseca. Ela é decorrente de interação. Quando nós levamos isso para o fluido cósmico, na nossa visão espírita, aí nós vamos fazer aquela interpretação. É o fluido cósmico se manifestando desta ou daquela forma. Somente percebemos o nosso corpo e tudo mais, primeiro, devido à interação das partículas com o campo de Higgs, e o que nós não colocamos aqui, também com essa presença de uma grande quantidade de energia em um determinado volume. Então é por isso que nós percebemos o nosso corpo. E tudo mais. Tá certo? Sem essas componentes, nós não teríamos massa. Sem o fluido se expressando como massa, nós não teríamos massa. Agora, ele vai se expressar como massa das diversas formas, para manter toda essa estrutura que nós temos aqui. E aí nós temos, voltando aqui ao nosso slide, que nós iniciamos esse estudo, nós temos um sistema de relações. Essa manifestação do fluido cósmico, ela é baseada em um sistema de relações, em que vamos dizer assim, o gerente principal é o próprio espírito, ou somos nós espíritos. Nós trabalhamos pela estruturação do nosso perispírito, nas suas diversas camadas, por assim dizer, trabalhamos na estruturação do nosso corpo físico. Então, por isso que nós temos encarnação e desencarnação. No momento da desencarnação, em que esse gerente ele sai, o corpo em si, aquela matéria, ela começa a desagregar, certo? E aí nós temos um outro sistema de relações, certo? Nós vimos dois para dar surgimento à massa. E esse terceiro sistema de relações está entre a relação entre espírito e corpo físico. Só que para esse sistema se manter, é necessário todo um processo. E esse processo, nós vemos a necessidade dessas várias camadas do perispírito, como é comumente referenciado. E aí nós temos então os chakras ou centros de força. Normalmente são esses 7 os mais conhecidos, mas nós temos uma infinidade de centros de força na nossa estrutura perispiritual física. E aí nós trabalhamos com um sistema de relações. O espírito, ele se manifesta no fluido, ou através do fluido, pela sua função psíquica, pelo pensamento. Só que esse pensamento ele tem qualidades das mais diversas. E essas qualidades estão relacionadas com o que chamamos de função psíquica, que é a função resultante de todas as emoções, sentimentos e que estão relacionados com os nossos processos mentais. Então, isso é o que chamamos de função psíquica. Através dessa função psíquica se estabelece um sistema de relações, certo? Com o fluido, e esse fluido, então, vai se manifestar nas várias camadas do perispírito. Aqui temos uma só, mas nós poderíamos acrescentar várias dessas imagens, formando, então, uma sequência. Então, essa função psíquica interagiria primeiro com as camadas mais internas do perispírito, as mais próximas do espírito, e aí nós teríamos, né, uma repetição dessa mesma imagem de sistemas de relações até chegarmos no
corpo físico. Então, toda essa estrutura, todo esse sistema é mantido pelo espírito, baseado em um sistema de relações. No nosso sistema hidráulico, nós temos vários componentes, que é a caixa d'água, as pias, a bacia do banheiro, o tanque, certo? E que são o quê? Esse sistema ele é mantido através da tubulação, em que distribui a água, certo? Esse sistema de relações dessas componentes do sistema hidráulico é mantido pela tubulação. E o sistema de relações que mantém esse sistema espírito, perispírito, corpo físico é mantido através dessa função psíquica. Espero que esteja ficando claro. Eu gostaria muito que nos comentários vocês deixassem uma observação, se ficou claro, se algum ponto não ficou tão claro assim, se necessitaria de um aprofundamento maior detalhamento. Eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários sugestões e um direcionamento para nós sabermos se o que estamos apresentando está ficando adequadamente claro. Tá bem? Peço isso a vocês. E aqui nós terminamos esse nosso estudo, esse nosso segundo estudo do programa Reflexão em Foco. E nós voltaremos no mês que vem, com outro tema, né? O tema seguinte. Nós agradecemos muito a presença e a participação de vocês. Novamente, pedimos para que deixem nos comentários a orientação para nós de como está o andamento dos nossos estudos. Então, podemos fazer uma pequena prece de encerramento? Vamos então agradecer a Deus, Senhor, pela oportunidade que temos de entrar em contato com toda essa informação que a doutrina espírita nos trouxe, Pai amado. Que possamos utilizá-las para aprimorar nosso entendimento acerca da nossa realidade espiritual, da nossa natureza íntima, Pai, nos propiciando condições para melhor conduzirmos o nosso processo evolutivo. E assim, Pai amado, agradecidos, pedimos sua permissão para encerrarmos este estudo. Então, novamente, muito obrigado a todos vocês pela presença e pela participação. Desejamos muita paz e nos encontramos no mês que vem. Muita paz a todos e até lá. Apresentamos o estudo Reflexão em Foco, terceira temporada, o Perispírito, apresentado por Cláudio Conte. Vamos aprender juntos?